quando a gente fala de tarô, é muito, muito importante entender o que essa ferramenta é, como ela funciona. E para a gente entender como ela é e como ela funciona, nós precisamos entender também a sua origem. Meu nome é Josi Carvalho, sou taróloga, numeróloga e apômetra já há alguns anos da minha vida. Iniciei minha carreira lá muito jovenzinha. Eu era adolescente quando eu comprei o meu primeiro tarô. Estudei bastante, larguei, voltei, estudei mais um pouco. Larguei toda essa parte espírita, esotérica, para formar minha família. Depois dos filhos já um pouquinho maiorzinhos, eu voltei com todo esse estudo e me dedicando 100% a viver única e exclusivamente com essa ferramenta, né? Com essas 3 ferramentas, né? Com o tarô, a apometria e a numerologia. Então, já tenho aí 12 anos de jornada árdua, de estudos, acompanhamento de pessoas, e eu também quero te contar um pouquinho o que é o tarô, como ele funciona, para a gente poder, na sequência, nos próximos vídeos, conversar sobre ele e você entender que você não precisa de nada de especial, a não ser a tua dedicação para poder entender um pouquinho dessa ferramenta, ok? Então, vamos lá. Vamos a um tempo atrás, lá em 1377, numa guerra onde soldados mamelucos passaram para a Europa e levaram dentro da sua mochila ali, dentro dos seus apetrechos, um jogo de diversão, um apetrecho para passar um pouquinho do tempo enquanto a guerra não começava. E esse jogo se chamava o Jogo da Vida. Na verdade, quando ele chegou, ele não tinha exatamente esse nome, né? Ele se chamava Naipe, que eram 40 cartas divididas em 4 naipes, né? Copa, espadas, ouros e paus, que hoje a gente conhece eles, né? Na época eles tinham outro nome, porque era bastante por causa da cultura e da linguagem, né? Hoje a gente usa esses nomes, mas logo que foram identificados, que está nos registros, ele tinha outros nominhos ali. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos lá. Foi o primeiro registro histórico que tem algo se referindo a cartas, a naipes, foi em 1377. Passado alguns anos, esses naipes se tornaram o jogo da vida, que é como se a gente fosse jogar banco imobiliário, war, detetive, sabe esses jogos de entretenimento? O jogo da vida, que eram cartas, lá em 1400, ele serviu para isso. Único e exclusivamente entretenimento. Mas era um entretenimento caro, porque para pintar esses naipes, para pintar, eram artistas. Papel era muito caro. Então, assim, tinha que estar no meio da alta sociedade para ter acesso ao que eles chamavam de naipe. E ele era algo tão caro, ele era algo tão fantástico, que tinha que ter um artista para fazer, que foi presente de casamento na união da família Visconti, essa mesmo do Panetone, mesmo, da família Visconti, com a família Sforza. Então, o primeiro tarô, que na época se chamava Tarocco, o primeiro tarô foi da família Visconti e Sforza, que foi um presente de casamento. Depois foi se replicando, você já teve notícias de cópias de outros baralhos também sendo pintados. Em 1500, ele já era um jogo de salão. Não só nas famílias de alta sociedade, mas ele já era um jogo de salão. Também para a sociedade, mas já era mais popular. Ele era tão popular que as pessoas passavam horas nos salões, onde tinha aposta, bebida, muito sexo, tinha tudo ali envolvido. E aí a igreja mandou proibir,
Mandou proibir porque os padres, os párocos, todas as pessoas que estavam envolvidas na igreja passavam horas jogando e isso incomodava porque o serviço não era feito. Tá? Então, tem toda essa partezinha histórica aí que a gente já entendeu, então, que o tarô ele era um jogo de diversão. Passou a incomodar a igreja e a igreja mandou confiscar todos os tarôs. E aí a gente ficou um tempão sem registros ali no meio, até que um novo método de impressão, né? O baralho ele já não precisava mais ser desenhado um a um, porque teve a xilogravura, né? É um entalhe na madeira e depois você passa para o papel, como se fosse uma impressão muito artesanal, mas foi desenvolvido a xilogravura, aonde tinha o contorno em preto e depois o artista só pintava o miolinho, né? Passava ali a tinta azul, vermelho, amarelo, e com essa facilidade de impressão surgiu aí o tarô de Marsella. Mas o tarô de Marsella, ele tem esse nome por causa do artista? Não, ele tem o nome por causa da sua região. Ele foi desenvolvido na cidade de Marsella, que é uma cidade portuária na França, onde tinha, por causa da movimentação, como é o maior porto, não só era, como continua, ainda é, né, o maior porto quase da Europa, muito fluxo de gente, muito artista, ali se desenvolveu o tarô de Marsella. Então, foi um tarô que, por muitos anos, ele foi difundido de fácil acesso, porque como ele era pintado em escala, impresso em escala, né, ele se tornou mais barato, mais acessível para as pessoas. Então, o tarô de Marsella foi amplamente divulgado, né? Daí, de novo, em 1750, um pastor, né, um pastor Gebelin, ele resolveu ir para o Egito, porque tudo naquela época da França era ir para o Egito, buscar conhecimento no Egito, porque os egípcios eles sabiam os segredos da vida, o livro da morte, o livro disso, o livro daquilo, e eles iam buscar conhecimento. E aí o Gebelin falou que, em um dos seus livros, que o tarô ele tinha nascido no Egito, mas não existia nenhum registro. Não só ele não existia, como continua não existindo. Porque o povo egípcio foi o que mais deixou registro da sua cultura, de como eles faziam, de como funcionava, e não tem nada lá escrito que tinha 22 cartas assim, 56 assado, ou que você tinha que escolher isso ou escolher aquilo. Muito pelo contrário, se a gente tivesse que dizer que os egípcios inventaram algum oráculo, a gente podia dizer que foram os búzios, porque eles jogavam ossos, pedrinhas, eles juntavam as coisas, né? As sacerdotisas, elas encontravam seus amuletos mágicos, suas peças mágicas para fazer esse tipo de leitura. Então, não existe vínculo e nada que comprove que o tarô veio do povo egípcio. Talvez você possa ouvir também que o tarô foi dos Atlantes. Não existe registro algum antes de 1377 falando de cartas ou falando de algum oráculo que liga o que ficou, não existe registro de nada. Ele era um jogo que com o tempo foi sendo transformado num oráculo. Existe também, até tem um pouquinho de fundamento, tá? Existe também algumas pessoas que, com base nos estudos, chegaram à conclusão de que 3 estudiosos, 3 religiosos, pegaram o tarô de Marsella e colocaram símbolos lá dentro para que fosse desvendado ou que ficasse registrado a sua cultura, com medo que, com tanta perseguição da igreja, os seus escritos, os seus segredos fossem
sumissem do mapa. Até faz sentido, né? Se a gente for ver o Código da Vinci, um monte de coisa ali, a gente começa a captar e juntar pecinhas, você descobre alguns segredos. Também é uma suposição, tá? Não existe nada que diga assim, olha, o tarô chegou numa caixinha no século 70, no século de 13, e estava lá um manual. Não tem, gente, era arte, era brinquedo, era jogo, e ele foi evoluindo até que chegou no que hoje a gente utiliza, tá? Do jeito que a gente utiliza. Lá em 1700, 1750, quando Ghebelin foi começar a fazer seus experimentos, ainda não era utilizado como ferramenta, nem preditiva, nem de autoconhecimento. Ele ainda estava fazendo busca, ele ainda estava entendendo. E aí, nessa busca dele, ele trocou números, ele trocou cores, ele trocou origem, ele trocou significado. Então, aí em 1700 a gente já tem, na tentativa dele entender ou no que funcionava para ele, ele fez algumas mudanças. Depois, de novo, 1800, quando o tarô chegou nas escolas iniciáticas, né? Chegou na maçonaria, ele também passou a ter outros estudos, pessoas de novo adaptando, chegou na mão dos cabalistas, então colocaram outros símbolos, colocaram letras, né, as letras hebraicas, e árvore da vida, e foram fazendo mais um monte de adaptações. 1909, o tarô passou a, de novo, sofrer uma outra influência por causa das escolas iniciáticas e passaram a ter novos desenhos. As pessoas passaram a desenhar o seu próprio tarô. E aí, cada um começou a desenhar como entendia, como acreditava. Claro, tudo tem um contexto, mas as pessoas começaram a partir dali, que a gente chama de época moderna, né? Chegou o tarô moderno, surgiu com a Pamela Colman Smith, que desenhou um tarô maravilhoso e deu um boom em tudo que tudo que se refere no tarô. Até 1960, se acreditava que para ler tarô você precisava ser médium, porque o tarô era uma forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Depois dessa data é que se foi percebido que você pode estudar, tu pode aprender, tu pode investigar, tu pode exercitar e não precisa de nada do além para você entender o tarô. Então, a partir de 1960, começou-se a estudar, começou a ter técnicas, começou a ser observado que tu não precisa de nada além de dedicação. Então, o que a gente vai agora, no decorrer do tempo, eu vou explicando para vocês como vocês podem se familiarizar, como vocês podem se aproximar dessa ferramenta, como vocês podem entender ela um pouquinho mais, tá? Tarô é um baralho com 78 cartas. Ah, mas o meu tem 50. Então, o teu não é um tarô. Ah, o meu tem 36. O teu também não é um tarô. O tarô, ele precisa ter 78 cartas. Essa é a estrutura dele. Ah, mas o meu, eu utilizo só as 22. Ok? Porque o tarô é dividido entre arcanos maiores e arcanos menores. Tu pode usar só os maiores, não tem problema. Mas você precisa entender a estrutura e o que ele é. Se eu quiser, eu posso pegar esse baralho aqui e jogar fora. Ele não é mágico. Ele não é divino. Ele é um papel, um desenho. Só isso. A magia está em quem lê. A magia está
no momento de respeito. Magia está no momento em que a pessoa senta na sua frente e você, com essa simbologia aqui, você vai estudar, você vai ler, você vai decodificar, você vai orientar. Essa é a magia. Porque senão, tu compra lá uma caixinha, deixa eu pegar aqui, tu pega uma caixinha, tá lá, né? A caixinha bonita, tu pega o teu baralho, tá tudo bem. Ajudou a pessoa com isso aqui. Agora, divino é o que você faz com ele. Só esse papelzinho aqui podia ser um boleto, né? Podia ser qualquer outra coisa. Então, sempre muito respeito com o que a gente faz, né? Isso aqui não é... Algumas pessoas dizem que isso aqui é uma entidade, não creio, né? Isso aqui é para mim papel com tinta. Esse aqui é o tarô da Pamela, viu, gente? Deixa eu pegar aqui para vocês só entenderem um pouquinho de diferença entre os desenhos, né? Quando chegou a diferença entre o tarô... Quer ver aqui? A última está aqui. Esse aqui é o tarô de Marsella. Tá vendo que ele tem um contorninho preto, aí as cores básicas, né, como desenho. Então, antigamente, lá em 1560, se eu não me engano, começaram as pinturas do tarô de Marsella. Então, era o contorno e por dentro ele era aquarelado com as cores básicas. Em 1909, surge a Pamela desenhando o seu próprio tarô, e aí você já vê a grande diferença de um artista que assina a sua própria arte e que vem trazendo um novo entendimento. Mas veja só, a simbologia básica está tudo ali presente. Então, é nesse sentido, tá? Sempre um mago vai ser um mago. Sempre. Nos próximos vídeos, nas próximas sessões que a gente tiver junto, sessão não, né? Nos próximos vídeos, eu vou estar te explicando um pouquinho melhor de como é cada carta, o que está contido ali na simbologia e como isso pode te ajudar, tá? Como eu interpreto e como você pode fazer também essa interpretação. Feito? Até o próximo.